resumão daquilo que a gente viu na parte 5, né, da aula, para a gente chegar na paideia, e a gente concluindo a paideia já com a caverna de Platão, e aí terminando a parte de Platão para sempre. Amém. Bom, então a gente começou falando sobre política em Platão, na parte 5, né, que a verdadeira política é a arte da cura da alma. Ele fala de cura da alma por quê, né? Porque ele entende que o homem é a sua alma, isso é uma frase que já vem lá do Sócrates para cá, e que a vida política ela deve existir em função dos indivíduos, né? Em função da alma humana. Não em função de projetos de poder, não em função de economia, nem de nada disso, a não ser de elevação da alma humana ao bem, né? Então a política deve buscar o bem supremo, e ao buscar o bem supremo, ela meio que guia, né? Mostra o caminho para a alma poder seguir nesse caminho, né? Ou ao contrário, ou a alma humana busca o bem, e a política, então, ela representa uma espécie de uma pavimentação desse caminho mais tranquilo, né? Para a busca do bem. Então, a política não está desassociada ao bem supremo, né? Ou ao ideal de justiça, como a gente vai ver, quando a gente viu na República de Platão. Ele vai falar também que os membros da cidade, eles são dependentes uns dos outros, porque cada um faz, né, alguma coisa que o outro não faz. Portanto, assim como no universo existe dependência entre as coisas, na cidade também existirá dependência entre os indivíduos da cidade. Um vai plantar, o outro vai administrar, o outro vai defender, o outro vai vender, ser comerciante. Então, essa independência ela é muito importante para Platão, que aqui ele nega, né, essa questão da autarquia, de você ser um átomo, né, um átomo separado da coletividade, né? Não, a coletividade ela é necessária nesse processo de interdependência para uma vida mais harmônica na cidade. Então, cada um tem a sua função, todo mundo não pode fazer tudo, não dá para todo mundo fazer tudo, cada um fazendo a sua parte, né, a sua especialidade, vai trazer harmonia e benefício para a cidade. Ele vai dividir a cidade em 3 classes, né? A cidade ideal, aqui já está falando lá da República em si, né? Então ele vai falar que tem uma classe chamada de os políticos, né? A classe dos guardiões e a classe dos lavradores. Aqui ele inverte, né? Então a primeira classe, que é a classe de baixo, né? É a classe dos lavradores, comerciantes, artesãos, são as pessoas que vão ser aquilo que nós chamaríamos hoje de classe média, né? O que é a classe média? É o trabalhador que possui propriedade, possui a sua própria família, isso é importante, né, Platão? Possui a sua própria família, possui sua propriedade, possui meios de riqueza, de gerar riqueza, né? E que vão sustentar as classes superiores. Nós já vamos ver que no caso da paideia, existe uma educação específica para esse grupo de pessoas aqui. Eles têm que ter eles são mais ligados à alma concupiscível, né, que é aquela alma que deseja, né, deseja possuir as coisas, mas eles têm que controlar essa concupiscividade, né, esse desejo, né, por meio da disciplina dos desejos e da submissão às autoridades maiores. Imitar eles, os então... outros, né? Oi? Imitar os outros. Imitar? Uma espécie de imitação. Ele coloca aqui, não tem uma educação particular, né? Imitar não, desculpa. Limitar-se a imitar os outros. Isso. Não tem uma educação. Ele tem uma educação, a gente vai ver já, né? Ele tem uma educação, mas a educação deles é como se ela parasse em determinado momento e aí os outros continuassem, né? Tipo assim, sei lá, ensino médio, graduação e pós-graduação, né? Então eles parariam na primeira fase, né? Por quê? Porque eles são pessoas que têm a alma, né? Que têm as habilidades, as potências deles são próprias para esse tipo de atividade. Então não seria sábio por parte do Estado continuar investindo em educação para aqueles que não têm habilidade para continuar o processo, né? Para subir as novas esferas. Mas a gente já conversa sobre isso já. O importante aqui então, essa alma concupiscível é importante, né? Então, toda a classe média, todo trabalhador que pertence a essa esfera, ele tem o desejo de conquistar coisas, né? Desejo. É o que nós chamaríamos hoje do empreendedor, né? Do empresário, né? Ele é concupiscível, ele tem um desejo irrefreável por ter cada vez mais dinheiro, mais poder, mais fama, mais sucesso, mais tudo, né? E aí, a maneira pela qual essa classe deveria alcançar o bem supremo é
por meio da virtude da temperança, que é o controle dos desejos, né? Então, eu posso desejar, mas não desejar demais, né? Quer dizer, eu desejo ter carne todos os dias na minha mesa, mas eu não preciso, sei lá, né, ter picanha todo dia, né? Eu posso variar entre carnes mais baratas e mais caras. Estou dando um exemplo bobo aqui só para a gente entender, né? Quer dizer, o desejo irrefreado, né, de querer ter tudo a todo tempo, ele vai destruir a classe trabalhadora. Por isso, é preciso que ela tenha uma espécie de controle, né, temperança, né? É o que a gente faz, na verdade, todo momento, né? E submissão para as classes superiores, que são aquelas que têm mais propriedade para dominar, governar na cidade. A segunda classe é a classe mais que o Platão ele vai dar mais importância para ela, porque é dela que vai sair os filósofos, né? Vai sair os governadores, que é a classe dos guardas dos soldados, né? E aqui é um ponto bem sensível em toda a discussão de Estado, né? Por quê? Porque o Estado, ele basicamente existe por meio do poder repressivo dele, né? Não existe Estado sem poder repressivo. Quando a gente fala assim, não, vamos fazer um Estado mínimo, né? Por exemplo, né? Eu leio no estudo aí o Estado mínimo, né? O Estado mínimo, ele no final das contas, se você deixar ele mínimo, ele só tem poder de polícia, né? Porque o resto tudo pode ser regulado pela iniciativa privada, né? Você pode ter educação privada, saúde privada, saneamento privado, infraestrutura privada, mas poder de polícia não dá para você ter privado, né? Porque aí tem o problema dos interesses particulares, né? Então, a força repressiva, né, que é o poder de polícia, que é o exército, que é o guarda, né, ele é um ponto muito peculiar, muito sensível, né, na estrutura do Estado. E o Platão, então, gasta tempo para poder discutir sobre isso, né, já aqui. Então, ele fala que os soldados, eles pertencem, né, eles têm uma alma mais ligada à irascibilidade, né, e aí você pensa, né, naquele bom policial, que apesar de ganhar pouco, ele é honesto, né? Ele sobe no morro, de arma em punho, ele vai, enfrenta bandido e tal, e não se corrompe. Por quê? Porque a ideia dele não é a concupiscência do desejo de ter mais coisas, né? Mas é aquela adrenalina de ter de defesa, né? E autodefesa e de um ataque que visa também a defesa da ordem pública, né? Caraca, como é que o cara fez essa leitura, né, cara? Oi? Como é que o cara conseguiu fazer essa leitura, né, Pois bicho? é, cara, fez essa leitura em 600 anos de Cristo, né, cara? É Caramba, uma coisa bicho. impressionante, né? A É gente vê o louco. Platão hoje aqui, ó, no Morro Carioca, né? É isso? É, É isso que eu tava exatamente. pensando, velho. Eu tô dando aula lá na Federal, né, de uma disciplina chamada Crime, Desvio e Violência, né? E aí a gente está estudando agora, né, a criação do PCC. E a gente estava estudando o BOP esses dias, né? E era exatamente isso, né? Quer dizer, você tem uma parcela do BOP significativa que o cara, assim, ele é incorruptível, né? Ele não pega dinheiro de nada, ele não pega dinheiro de tráfico, ele não se corrompe com nada, e o cara tá subindo a favela, toda vez que ele sobe a favela, ele vai morrer, né? Sim, ele tá para morrer, né? Então é isso, né? É essa alma irascível que o Platão tem. Mas aí o que acontece, esse soldado, né? Se ele cometer excessos, né? Ele vai começar a ser mal visto pela população e mal visto pelo próprio Estado, né? Então ele tem que ter uma virtude, né? A virtude da coragem e a virtude da fortaleza, né? Por quê? Porque para a proteção da cidade, ele deve... Fortaleza, o que é? É não se corromper, ou seja, ser forte para resistir aos... como é que a gente chama isso? Né? Quando a pessoa vai dar propina, né? Então, ser forte para resistir à propina, né? Para resistir à compra, para resistir se transformar numa milícia, por exemplo, Não né? se tornar concupiscente, né? Concupiscente, que mata, assim, né? Que é o Tropa de Elite 2, né? Que é o cara que substitui o bandido, né? Nós não queremos que o soldado substitua o bandido. Nós queremos que o soldado elimine o bandido e mantenha a ordem pública, né? Deixando que a classe trabalhadora, que é a classe de baixo, ela desenvolva a economia e sustente essa classe, que é a classe Até trabalhadora. porque o garantidor da democracia é o cano do fuzil, cara. O que Então, garante é o cano do fuzil. mas Poder nenhum tem poder se não tiver o cano do fuzil. lembrando que o Platão não está defendendo a democracia aqui, está defendendo uma Não, eu estou aristocracia. trazendo para nós hoje. Qual o poder judiciário tem? Qual é a ordem que o juiz. Qual é o efeito da ordem de juiz tem se não for com um policial com arma lá para cumprir a ordem? Sim, perfeitamente. Tanto que aqui, por exemplo, no Platão, né, quem vai julgar as situações, né, vai ser vai ser a classe, essa classe aqui, perdão, é a próxima, né, que é dos magistrados, né.
Só que elas são sustentadas justamente por essa classe aqui, que é a classe dos guardiões, com certeza, né? Dos guardas. Você tem razão, Gleno. Assim, na verdade, não é a democracia. Todo o Estado, ele só existe pelo ferro do fuzil. Todo o Estado. Não importa se ele é ditadura, se ele é democracia. Não importa. E é para inimigos internos e externos, né? Ou seja, também é para você não ser dominado pelos outros, né? Tem estados no mundo hoje que não possuem exército. Vários, né? Estados no mundo que não possuem exército. Mas eles dependem de acordos muito sensíveis entre outros estados que possuem exército, né? Ah, você não vai possuir exército, mas os Estados Unidos vai te garantir. Aí, né? Aí, alguns se não possuem, mas eles possuem uma força policial, né? Tipo o Japão, né? E sempre tem. Sempre tem. Entendeu? Porque a força policial precisa existir para garantir a ordem interna, né? Mas, lembrando que esses soldados aqui também fazem a mesma coisa. Aí eles devem, então, além disso, né? Você vê que eles são uma força do Estado, aqui no Platão, que não é uma força só policialesca, né? Mas é uma força de regulação estatal geral, porque eles controlam a quantidade de riqueza que cada pessoa da classe primeira, né, dos artesãos pode ter, né? Então é como se eles fossem os garantidores da lei, os executores das leis dos magistrados, né? O magistrado, ele está lá calculando, olha, esse trabalhador aqui, ele tem 1 milhão agora, aquele trabalhador lá, ele tem 500 mil, aquele lá, ele pode chegar a 1 milhão, esse aqui não pode passar de 1 milhão. Se esse aqui passar de 1 milhão, eu vou ter que ir lá conversar com ele para ele poder dividir essa riqueza com outra pessoa, de alguma forma, né? Dando, né, possibilidades para que o outro que esteja muito abaixo possa chegar até ele também, né? Então, o Platão não está pensando num lucro desmedido também. Está pensando assim, ó, você tem que ter dinheiro suficiente para você viver bem, tranquilo, sem nenhuma preocupação. Mas você não pode ter dinheiro demais para achar que você pode mandar em quem tem dinheiro de menos. E isso é um problema hoje, cara. Isso é um problema hoje, entendeu? Porque a riqueza do mundo está concentrada na mão de poucas pessoas, cara. E isso não é capitalismo, né? Como diria o Olavo, né? Isso aí é o que o Olavo chama de metacapitalismo, né? Que é os caras que eles já controlam o mercado, né? Eles não são eles não estão no fluxo do mercado, eles controlam o mercado. Isso é um problema, né? Por quê? Isso aí. Eles provocam crise quando eles querem, eles não provocam quando não querem, então o controle está na mão deles. Por exemplo, você pode pensar claramente que, isso é claro que é meio conspirador, mas como você gosta disso, né? Que podem existir remédios que curam todas as doenças que nós conhecemos, mas que não são divulgados porque a indústria farmacêutica não tem interesse de divulgá-los, porque elas são multimilionárias e querem manter o seu poder. Né? Então, num estado ideal, isso não poderia acontecer. No estado ideal de Platão, por exemplo, se alguém descobrisse, né, um remédio qualquer, né, esse remédio seria automaticamente público, não poderia ser privado, né? E essas coisas aí. Bom, também devem também evitar que o Estado seja grande demais, né? E que o Estado seja pequeno demais. E também devem ir aí observando quem faz o quê, né? Ou seja, você não pode deixar... Isso aqui é uma coisa interessante, né? De hoje também, né? Esses dias eu peguei Uber para vir embora para casa lá do colégio, né? E aí, conversando com o cara falou para mim que ele era arquiteto e estava trabalhando no Uber, né? Quer dizer, se o cara é um arquiteto, né? Ele tem uma habilidade que ela é muito específica para poder construir, para poder tal. E ele está trabalhando de Uber, ou seja, ele está jogando fora a habilidade dele, né, para uma atividade que não é exigida aquele tipo de habilidade. Os guardiões, os soldados, né, os guardas, não permitiriam que isso acontecesse. Se você é arquiteto, você vai trabalhar com arquitetura. Por quê? Porque se você tem essa habilidade, a cidade precisa dessa habilidade. E você pegando a sua arquitetura para ir plantar batata, você joga fora isso. Ou seja, você faz mal para a cidade, porque a cidade precisa das suas habilidades no lugar certo. Ô, Zac, mas aí entra naquele primeiro ponto quando a gente começou a estudar aqui, que aí eu sempre comungo do mesmo ponto também. Será que esse cara realmente tem habilidade para ser arquiteto ou é aquela massa de gente que entrou para um nível superior, que se formou numa coisa que achava que gostava, mas só para eu ter um nível superior? Porque o que eu já vi de engenheiro dirigindo Uber, já vi várias profissões, tudo de Uber, eu fico me perguntando, pô, será que esse cara realmente tem habilidade para ser engenheiro? Ou será que é um daqueles que entrou na faculdade e se formou sem saber quase nada? Obviamente, no sistema educacional, ele pressupõe isso, né? Então, a sua reflexão está correta, né? Para a educação do Platão, isso não poderia acontecer. Por quê? Porque no momento que você percebesse que o cara não tem habilidade para aquilo, ele já era direcionado para fora do ambiente universitário. É como se fosse assim, ó, não, peraí, você quer ser engenheiro, quero. Aí você chega na faculdade, lá na engenharia, aí você faz o primeiro ano, você reprova em 2 matérias. Não, você já não presta para isso já. Se você reprovou de 2 matérias, você não presta para isso já. Por quê? Porque tem o cara que não reprovou de 2 matérias, que passou de tudo. E esse cara é melhor que você. Então você já deve procurar uma outra coisa mais técnica e não tentar continuar
no nível superior. Claro, né? Isso é bem elitista? Isso é bem, assim, determinista? Mas é assim, eu percebo que, e eu vivendo na faculdade hoje, percebo que as pessoas da faculdade hoje, elas estão lá assim, vamos tentando aqui, né? Se der, deu. Se não der, não deu. E vai empurrando, e vai não fazendo leituras, não estudando. O professor dá chance, e dá isso, daquilo, né? Então você vai o quê? Empurrando o cara, né? Empurrando o cara para ele terminar a universidade e formar um profissional que não é qualificado. Uhum. O Platão não aceitaria isso de maneira alguma, né? Ele inclusive, tem lá, né, na academia dele lá, ó, a placa da frente, né? Quem não gosta de geometria, né, de matemática, não é bem-vindo aqui. Então, se você chega na academia de Platão para estudar e você não gosta de matemática, se você não sabe fazer uma equação matemática, Platão vai falar, olha, sinto muito, mas a porta da rua, serventia da casa, pode procurar outro lugar, que aqui é outro lugar. Vaza, né? E aí isso é para estudar filosofia, né? A matemática servia para você ser uma pessoa ética, no final das contas. Ou seja, né? Mas eu não sei matemática. Cara, você tem o conhecimento dentro de você, Platão diria, né? A reminiscência, né? Você só tem preguiça de fazer esse conhecimento sair. Se você tem preguiça de fazer esse conhecimento sair, cara, esse lugar não é aqui. Quando você não tiver mais essa preguiça, talvez você possa voltar, mas agora não é o seu momento, porque você não sabe ainda, né? Então é isso que ele está querendo dizer, né? Bom, a terceira classe, a classe maior, né? Que é a classe dos governantes, está ligada à alma racional, daquela tripartição de alma do Platão que a gente já viu. A virtude mais importante dessa classe é a sabedoria, verdade, né? Sabedoria, justiça, a sabedoria, né? Que é o foco, né, da filosofia. São altamente treinados no processo da dialética, né? No método dialético. E esses são os que verdadeiramente amam a cidade e que aprendem a conhecer e a contemplar o bem, né? Para Platão, esses caras aqui, eles estão acima das leis, né? As leis valem para quem está para baixo, para a segunda e para a terceira classe, né? Ou primeira e segunda. Para essa classe aqui, eles estão acima das leis, por quê? Porque as leis servem para direcionar a alma das pessoas, né? A vida das pessoas para o bem. Mas esses caras aqui, eles já têm a sua alma direcionada para o bem, eles não precisam da lei. A lei, para eles, não é necessária, porque eles já buscam o que é correto, eles já são éticos, já são, assim, né? Já chegaram no nível tal que as leis para eles são irrelevantes. E aí, nesse caso, não é que eles são ilegais, nunca são imorais, né? E nunca são antiéticos. Mas, às vezes, eles podem fazer algo que é contrário àquela lei que estava escrita para o bem da cidade. Entendendo aí, o Platão está entendendo o quê? Que podem acontecer coisas específicas que exijam que o Estado, né, que o governante tome uma decisão contrária às leis. Para quê? Para a justiça e para o bem da cidade. E isso eles vão poder fazer, né? Então, a ideia do Platão é que eles estão nesse patamar. Logicamente, né, eles não são qualquer pessoa, não são jovenzinhos, não são gente que não passou por todas as fases anteriormente, né? Ou seja, é um pessoal que está muito, muito bem educado para isso. A República do Impossível, né, velho? Lembrando que a República não é uma utopia do Platão. A República é uma especulação, né? Uma especulação hipotética e, até certo ponto, irônica, né? Irônica no sentido de que se você encontrar um mundo assim, é um mundo ótimo, né? Mas nenhum mundo né? Nenhuma cidade é. E aí ele vai discutir isso em outra obra dele, que é As Leis, né? Na República aqui ele está falando, olha, esse aqui seria o mundo perfeito para o Platão, que está vivendo em 600 a.C. Então, 600 não, né? 400 a.C. Não, né? 400 e alguma coisa. Então, é importante pensar, né? Assim, para aquele grego daquele momento, né? De 2.500 anos atrás, quase, né? Você pensar essas coisas é uma coisa muito avançada, né? É claro que hoje a gente olha para aquilo e fala, não, isso é meio estranho, né? Mas é por aí, né? Bom, então a justiça, com isso nós teríamos justiça, né? Porque a cidade viveria em harmonia com as virtudes de cada classe, né, entrando uma em harmonia com a outra, né? Essa é a ideia da cidade. Aí ele fala sobre as formas de governo, já falou na última aula sobre isso também. A monarquia e a aristocracia são as duas formas de governo que Platão acha aceitáveis. A aristocracia, que é a forma de governo dos guardiões, e a monarquia, quando um dos guardiões se transforma em rei. E aí todas as formas de degeneração dessas formas ideais, né? Que é a timocracia, quando o valor da honra é melhor, né? A oligarquia, governo de poucos influentes, a democracia,
que é o governo de todo mundo, que acaba virando libertinagem, Platão odeia a democracia, né? E a tirania é quando o governo, o monarca, ele age pela força, pela violência. Muito bem. Então, ele vai... o que é... Para que Platão escreve a República de Platão, né? Qual é o objetivo? O objetivo de Platão em escrever a República é tratar sobre esse conceito aí. É o conceito de justiça. Ele ocupa os 5 primeiros livros da República e, de alguma forma, ele é o cerne, né? Ele é o centro de toda a discussão política de Platão. Porque a cidade, ela só existe de maneira correta se ela busca a justiça, né? E aí, o que ele fala que é a justiça? Primeiro, né? A justiça é, segundo a natureza, cada um fazer aquilo que lhe compete fazer, né? Ou seja, a ideia lá de que se você tem, né, se você nasceu com determinadas habilidades, feito as suas escolhas no pós-vida, lembra lá do Montdier, né, que a gente viu lá, que eles escolhem, né, a vida tal que vão viver na próxima encarnação, né? Se você escolheu aquela vida, você deve fazer aquilo que foi competido a você. Se você quiser viver uma outra vida, espera você morrer, depois você renasce em um outro momento, aí você vai viver outra vida. Mas cada um deve fazer aquilo que nasceu para fazer. Isso é ser justo. Ser justo. É lógico que fazer isso dentro das virtudes da temperança, né, da fortaleza, da coragem, da sabedoria. Então, Platão falaria assim, por exemplo, né, você tem um soldado, né? O soldado, ele deve aprender a matar? Platão vai falar, sim, ele deve aprender a matar. Isso é uma habilidade importante para o soldado. Então, o soldado, então, ele vai matar pessoas? Sim, vai matar pessoas. E isso é justo dentro de uma guerra onde o outro quer matar você e você tem que se defender, tem que atacar o outro. Ou seja, dentro da guerra justa, né, a ideia de você matar outra pessoa, ela é justa também. Então, você desenvolverá uma virtude para isso. E compete a você executar isso. Você não pode deixar viver alguém que está tentando matar os inocentes da sua proteção, né? Então, ele vai falar, olha, não é uma questão de moral cristã, né? Aquela questão assim, ó, não matarás, né? E aí, se você mata, você fica com peso na consciência, porque você cometeu um pecado. Não, se você está numa guerra e a guerra é justa, é isso que acontece. O cara está atirando em você, você atira nele também, ué. E você atira de maneira mais precisa e mais eficiente possível. Isso é ser justo para Platão, né? Então, a justiça para ele tá nesses termos, né? A justiça só ele também, né? A justiça também, não justiça na o texto vivo, mas a morte, você provocar a morte de alguém dentro de um combate é perfeitamente percebido na Bíblia o tempo todo. Não matarás é um entendimento equivocado, né? Sim, no Antigo Testamento principalmente, né? Acontece que a gente vê isso muito pouco no Novo Testamento, né? Parece que o Novo Testamento, ele meio que começa a querer admitir a ideia de que você, assim, melhor você morrer do que você matar o outro, né? E aí o que acontece, né? Isso no Novo Testamento parece meio implícito, mas aí você tem um problema que é a realidade que se impõe, né? Qual que é a realidade que se impõe? É que o Novo Testamento pressupõe uma comunidade de irmãos que se amam, que estão vivendo lá dentro do mesmo padrão, né, de moral e de ética. Olha, eu perguntei isso pro Abrão uma vez, quando eu estava estudando na Fatel ainda, falei, pô, cara, porque eu não tive tempo ainda para comprar uma arma, né? Tempo financeiro. Uhum. Comprar uma arma. Porque se comprar uma arma, bandido entra aqui, eu vou matar ele e te garanto que minha consciência não vai ficar pesada. Entendeu? Aí eu perguntei para ele falou assim para mim, cara, se o bandido entrar na tua casa para tentar te matar teus filhos, tua mulher, você tem não só a obrigação, mas você tem o dever de se defender e defender a sua família e, se possível, matando o bandido. Entendeu? Sim. Isso é perfeito. Agora, se um cara vai te matar e diz que vai te matar porque você é cristão, porque ele está te perseguindo por causa da sua fé, aí, cara, você não pode fazer nada. Então, né? É o martírio, né? Que é o que vem para a tradição da igreja, né? Mas você vê, né? Isso tem uma certa reflexão, né? Mas ao mesmo tempo você vai ver, por exemplo, as cruzadas, que foi uma luta de cristãos contra muçulmanos para defender nada para eles, né? Que está defendendo aqui, defendendo uma terra que não é deles, uma família que não é deles, um povo que não é deles, né? Defendendo a Terra Santa lá, né? Ou seja, a igreja e a tradição da igreja parece que entendeu que o que está na Bíblia, ela seria mais ou menos que o ideal, né? Mas que a realidade, ela é mais complicada que isso, né? Daqui a pouco você vai ter guerra de fato, né? E a guerra vai exigir que você retome noções do Antigo Testamento de guerra justa, né?
O que é a guerra justa, né? O cara tá com o mesmo poder de fogo que eu, né? O mesmo poder não de fogo, né? Mas o mesmo poder destrutivo, né? Que eu teria, né? E aí é um combate, né? Então eu devo proteger, né? Mas aí é essa questão também que é importante você pontuou também, né? Quer dizer, frente à perseguição, então eu devo reagir ou não devo reagir, né? É uma outra, a perseguição religiosa, né? Que daí você eliminaria o martírio, né? Como uma virtude cristã, que é também, né? Sim. E aí, por isso, carece de muita atenção nessa. É, Entendeu? Uma reflexão muito grande, não é. Eu não é confesso simples, pra não. você que se eu tiver de matar alguém para defender minha família, cara, quer dizer, não vou te afirmar porque é abstrato, tá no futuro, né? Se a minha consciência vai pesar ou não. Mas hoje eu falo pra ti que eu não ia ter nenhum problema, não ia ver nenhuma dificuldade nisso. Mas você sabe como que a igreja resolveu isso? Pelo menos a igreja católica, né, resolveu isso por meio do processo de confissão, né? Então você vai lá e você matou alguém, né? Porque você defendeu sua família ou porque você é um policial. Aí você vai até o padre, né? E você confessa, né? Fala, fiz isso. O padre ele julga, né? A sua ação com as suas intenções, né? E fala, não, eu acho que nessa questão você agiu corretamente, mas é preciso que você tenha como se fala, né? Não é uma punição, mas é uma. Vai você rezar lá as Ave Maria, o Pai Nosso, fazer uma contrição, né? Tem um nome para isso exatamente, né? Que é Penitência. uma penitência, exatamente. Né? Uma penitência, por quê? Porque sempre é possível que você tenha cometido algum excesso, né? Nessa sua fase, nessa sua prática. E aí essa penitência resolveria o problema e a sua consciência ficaria tranquila, né? Então é nesse sentido que eu acho que o cristianismo católico, né, resolveu isso, né? O cristianismo protestante, né, ele você pede perdão para Deus, né? Se alguma coisa você fez de errado e você vive com isso, né? E aí depende da eficiência da sua espiritualidade, né? Eu acho que nesse ponto a espiritualidade católica ela é mais eficiente porque ela tem uma voz, né? Uma voz material falando com você, né? Uma voz que é do padre aqui, né? Isso tem um impacto psicológico muito importante, né? Mas a ideia da confissão da Igreja Católica era a ideia, na verdade, não era nem de pagar a penitência em si, né? Mas era a ideia de que a igreja tivesse o controle da cidade, do que estava acontecendo na cidade, né? Também tem isso também, mas eu falo que o aspecto psicológico disso, né, que permanece até hoje, é importante, né? Sim. Você tem, por exemplo, não sei se você tem aquelas crônicas arturianas, né, que é do rei Arthur, né? E aí tem lá uma história de um dos cavaleiros do Arthur que ele vai numa missão. E nessa missão ele é casado, né, tal, e aí ele acaba adulterando, né, com uma mulher lá. E aí, como é uma época cristã já, né, na Inglaterra, ele vai lá e, sim, a consciência dele tá tão pesada que ele não consegue completar a missão dele, né, ter coragem para completar a missão dele. Aí ele vai lá e confessa pro padre, o padre fala, não, te absolvo e tal, e aí ele fica com a consciência livre, vai lá e completa a missão. Eu falo isso assim, eu lembrei disso agora por quê? Porque esse processo, ou seja, o padre, lógico, né, ele tá recebendo informação e tá controlando, sim, mas ao mesmo tempo ele tá dando para você alguma coisa, né, que é o processo terapêutico do psicólogo. Bem, né? É a mesma coisa, eu quero me sentir bem, tô me sentindo mal, mas eu vou ali no sinal ali, dou R$ 2 pro cara que tá pedindo ali e me sentir bem, tô me sentindo bem agora, né? Será que tem um efeito real, um efeito dentro da realidade? Tem um efeito, né? O efeito é real, mas ele é placebo, mas é real, né? O efeito placebo também é real, né? É um efeito que faz com que a sua consciência fique mais tranquila. Você pode fazer assim, não, vamos pensar e criticar isso. Bom, aí você está realmente podendo tirar dele esse efeito irreal, né? Que você está falando aí, que na verdade é real porque acontece, né? Ele é simbolicamente eficiente, né? Vamos dizer assim. Então, a confissão, ela tem uma eficácia simbólica para quem escuta, né? É a confissão do padre, né? Bom, mas isso aí são questões que a gente pode pensar outra hora. Bom, e aí nós chegamos então no nosso foco mesmo, né? Que é a ideia da educação do cidadão, né? Bom, aqui é importante pensar o seguinte: todos os cidadãos vão passar pela primeira fase do processo educativo. A educação na cidade de Platão é chamada de paideia. Paideia não é uma palavra que o Platão inventou. Era a palavra que já era utilizada para identificar a educação na cidade grega, né, na polis grega. Paideia vem de paideion, né, que significa criança, né? Então é educação que começa desde a criança até, né, o adulto, né? O Platão divide então a educação em 3 partes, correspondendo
as 3 partes da alma e correspondendo às 3 classes de pessoas. A primeira classe, ele vai chamar de educação técnica e de ofícios, né? Que é onde você aprenderá uma profissão. E isso seria para todos os cidadãos. Mesmo que você se tornasse um filósofo mais para frente, todo mundo tem que passar por essa fase da educação. Poderíamos chamar isso de educação fundamental e básica, né? Mas diferente da educação fundamental de hoje, você não aprenderia, assim, coisas abstratas, né? Tipo, aprenderia lá, sei lá, história, aprenderia filosofia, sociologia, né? Ou matemáticas, assim, mais elaboradas, né? Você aprenderia só aquilo que é necessário para a vida prática. Você vai aprender geografia para aprender sobre clima, solo. Você aprende matemática para aprender a fazer negócios, né? Aprender cálculo, porcentagem, percentual. Você aprende o grego, né? Para você poder escrever e ler e conseguir se informar e repassar informações, né? Então você vai aprende física, né? Para você poder construir as cabaninhas, construir as coisas. Então você aprende aquilo que é necessário tecnicamente falando, né? Sem excesso de informação para não gastar tempo com isso. Então, é uma educação muito focada e muito pensada em criar uma classe trabalhadora, né? Mas não é uma educação que tem por finalidade fazer de todo mundo escravo, né? Não, é de dar para todo mundo algum tipo de profissão, né? Essa profissão não é determinada pelo seu pai, né? Como era, por exemplo, antigamente, né? Nas práticas lá do processo de ofício, né? Por meio das corporações, né? De passagem de pai para filho. Mas era de acordo com a sua habilidade. Porque você pode ser, nem o Platão mesmo, né? O Sócrates. O Sócrates era filho de um escultor, né? E aí o Sócrates diz que ele não tinha habilidade nenhuma para esculpir, né? Ele ia pegar o cinzel lá para esculpir alguma coisa, ao invés de esculpir, ele quebrava tudo, né? Ele não tinha nenhuma habilidade. Então, ele seria um péssimo técnico na arte de esculpir coisas. Aí o Sócrates, né, ele fala, não, mas a minha mãe é parteira, né, e eu tenho mais habilidade com isso, né, com o parto, né. Parto do quê? O parto das ideias, né. Então ele faz meio que uma coisa meio irônica, meio jocosa com isso, né, dizendo que ele aprendeu a profissão da mãe, não a profissão do pai, né. Mas a ideia é, se você tem uma habilidade, você vai atrás de uma forma de fazer aquela habilidade sua se desenvolver. E a educação na cidade ideal do Platão, ela tem isso, né? Então, assim, ó, você tem lá várias casas, né? Vários locais da cidade, cada um que ensina um tipo de habilidade. E aí você vai até aquele local e aquele local ele vai te receber para você aprender aquela habilidade. Não é uma escola para todos, né? Mas aqui, ó, aqui habilidades, sei lá, habilidades comerciais, habilidades de construção, habilidades de marcenaria, habilidades de agricultura, habilidades de pecuária. Então você vai tentar ver qual dessas habilidades você tem mais, vamos dizer assim, dom, né? Eu falo dom. De desenvolver, né? Mas é que é uma coisa meio inata, sabe? É um tipo de um dom mesmo, né? Um talento meio inato. É porque você nasceu com a sua alma já tendenciosa para aquilo, né? Então é isso mesmo que você falou aí, né? É a capacidade de desenvolver. Bom, todo mundo ia passar por isso, todo mundo, né? Aí você vai lá, né? E estuda lá e tal, e aprende uma técnica, aprende um ofício. E quem está olhando isso? Os soldados, né? Os guardiões. Então eles estão olhando todo mundo, né? Aí tem um moleque que está lá na parte de agricultura, né? E ele tudo que ele põe a mão morre, né? Ele fala, o soldado vai falar para ele assim, seu lugar não é aqui. Procura uma outra casa de ofício para você aprender um outro ofício, porque esse aqui você não tem habilidade, né? Então ele está regulando isso também, né, de certa forma. E aí, então, os soldados, né, olhando para esses meninos, né, esses meninos e meninas, né, porque mulheres e homens podem participar disso, eles vão perceber quais deles têm habilidades acima da média, né, acima da média técnica e de ofício. E aí, esses meninos, eles são chamados, né, para compor a segunda fase da educação. Aqueles que não têm habilidade ficaram na primeira, e aí eles já vão trabalhar e já vão criar suas coisas e vão sustentar lá a classe média, né. Mas se você tem uma capacidade um pouco melhor, a cidade irá trazer você para estudar nos ginásios, né? Que aí serão já espaços mais focados, né, na educação clássica, que é a segunda fase, que é a fase que se dedica à formação dos guardiões, né? São essas fases, esses soldados e tal.
Para essa classe, Platão propõe, então, que eles vivam todos em comunhão. Então, nesse momento, você perde os seus vínculos familiares. Quando você vira um guardião, você não tem mais mãe, mais pai, mais irmão, mais esposa, mais filho. Você vira um com a corporação, né? E você não pode ter filho, você não pode ter mulher, você não pode ter família. Você perde, inclusive, a sua vinculação de nome. E você vira um com a corporação, né? Então, essa é uma ideia até bastante assim, estranha, né, para o nosso momento histórico. Mas por que Platão está pensando isso? Fala assim, ó, um guardião que ele tem família, ele naturalmente vai querer sempre privilegiar a sua família, né? É o nepotismo, né? Fazer vista grossa para aqueles que são do seu sangue, né, do seu parentesco. E essa eliminação do parentesco, ela é importante para que esses guardiões sejam mais isonômicos, né? Ou seja, tratem todo mundo de maneira igual, sem essas tendências, né, de ligação do sangue, que é muito importante para o mundo antigo, né? Apesar de ele não ter o filho, não ter mulher, mas ele vai ter o pai, vai ter a mãe, vai ter o irmão, ele vai continuar, né? E, então, assim, e trazendo para o que acontece com nós três aqui fomos para a escola de formação militar, é mais ou menos isso também. Você vai, ó, se isola da sua família toda, vai para lá. Se você perde seu nome, você ganha um número, entendeu? Isso. Você ganha um número e ali você vai desenvolver uma atividade que é você junto com aquele grupo lá, entendeu? Exatamente. Mas assim, o guardião, por exemplo, né, o guardião, ele já não vai mais frequentar a casa dos pais, nem da mãe, né? É como se ele não tivesse existido como filho. Porque quem é a família dele agora? Os outros guardiões. Então, quem é minha mãe e meu pai? Esses aqui que estão comigo. Ah, mas é aquela mulher que te pariu. Não, eu não tenho nada a ver com ela mais. Por quê? Porque você foi retirado, né, daquela vida da classe trabalhadora, onde existe, né, a posse da prole, para você subir numa classe onde a despersonalização é necessária para que haja justiça, né, para que haja uma ação equilibrada, né, vamos dizer assim, né? Então, você não pode, como guardião, você não pode ter esse tipo de filiação, né, de vinculação. Você percebe que é quase como se fosse uma espécie de classe sacerdotal, né? É um sacerdote tipo católico, assim, né? Tipo monge, né? Que você deixa, né, a sua vida passada para poder viver uma vida dedicada de maneira sacerdotal ao Estado, né? É o que você falou do soldado. Você perde seu nome, né? Você perde tudo isso, né? Bom, mas assim, esses caras eles não podem, por exemplo, ter posse nenhuma, eles não podem ter propriedade nenhuma, eles não podem ter dinheiro, eles não podem ter casa, tudo é dado pelo Estado, o Estado é dono de tudo o que eles vão ter, né? Eles vão comer bem, eles vão viver bem, vai ter tudo, né? Como do bem e do melhor, mas não pode ter propriedade. Por quê? Porque aí também eles não podem ser corrompidos, né? Ah, o soldado, o guardião pode andar com uma roupa melhor? Não, não pode. É a roupa do Estado que dá para ele. Tudo que ele tem pertence ao Estado. E a família dele é o grupo de guardiões, para evitar que ele se corrompa. Olha só, Platão ele vai permitir que homens e mulheres sejam treinados dessa forma. Ou seja, ele já está indo muito além do tempo dele, né? Provavelmente isso aqui é uma ironia, né? Mas o Platão, porque na época do Platão, mulheres nem participar da vida política elas podiam, elas não eram cidadãos de Atenas, né? Elas não podiam votar, se votar, nada disso, né? Então já é uma coisa muito maior, né? E os cidadãos, aí o Platão fala assim, olha, eu não posso imaginar, né, que os cidadãos vão ficar, que os guardiões vão ficar sem sexo, por exemplo, né? Então, eles deveriam praticar relações sexuais entre eles mesmos, né? Para poder assim, dar vazão a essa realidade humana, né, a essa pulsão humana. Mas aí, essas relações sexuais, invariavelmente, iam acabar gerando filhos, né? E aí, esses filhos seriam filhos desse guardião? Não, ele não pode ter filho. Então, o que você faz? Ele tiraria a criança recém-nascida do guardião e levaria ela para um lugar onde o guardião não soubesse, onde ela seria criada por uma família, né, de trabalhadores para poder compor a cidade depois, né? Ou seja, os guardiões também não poderiam ter filhos, né? Os filhos seriam retirados dele. É estranho, mas é o que o Platão está propondo para resolver os problemas relacionados à corrupção. Se você parar para pensar, né, por que você tem corrupção, né?
porque você tem uma espécie de projeto de poder. Mas quanto mais velho você fica, mais você percebe que esse poder, ele não vai ficar para você para sempre, mas você quer fazer com que esse poder permaneça na sua descendência. Isso é o normal. Ford tem por isso. Henry Oi? Ford, Rockefeller, Henry Isso. Ford, Rockefeller. Mesmo a nossa classe política, né, por exemplo, tem lá, né, o cara que é o Bolsonaro, né, que era deputado, o que ele fez? Ele lançou cada um dos filhos dele para política. Por quê? Uma hora ele vai morrer, mas a sua descendência, ela irá desfrutar, né, daquilo que ele conquistou enquanto vida. Então, assim, você vê, né, essa ideia da família, né, do legado, né, da herança, é uma ideia muito forte, né, muito poderosa. Impregnado na política brasileira. Impregnado em tudo, né, quer dizer, o que é a máfia italiana, se não é essa relação de família, né? Eu estava lendo ontem, né, um livro sobre a origem do PCC, né? O PCC, ele se organiza por meio de uma estrutura familiar, é uma maçonaria, né? Todos são irmãos, de alguma forma, e todos apoiam uns aos outros de alguma maneira, né? Ou seja, por que você vai continuar no PCC? Porque o poder será passado para as próximas gerações que são tratadas como padrinhos e madrinhas, como filhos, né, de uma mesma... Então, isso é a receita, né? É a receita da corrupção, né? É o clientelismo, é o corporativismo, é o fisiologismo, né? São todas essas coisas que a gente aponta como problemas da política, que são essa maneira de você trazer benefícios para si mesmo, né? O cara, você imaginou, cara, o Sérgio Cabral, por exemplo, né? O cara ele roubava tanto, que uma hora ele não precisava mais roubar, ele continuava roubando, né? Mas e você viu o que ele falou? O que ele falou? Ele falou depois que ele confessou que roubava mesmo, ele falou assim, vou falar para vocês, chegou uma hora que eu não precisava mais, mas aquilo era tão forte dentro de mim que eu não conseguia parar. Isso foi o depoimento dele, fala dele, eu vi ele falando. Ele fala, não, mas você vai morrer, cara, você vai morrer, por que você vai continuar fazendo isso? Aí tem aquela ideia, né? Não, mas os meus filhos, né? A minha esposa, a minha tiração, né? Ela vai continuar desfrutando disso, né? E aí ele começa a querer colocar o quê? Colocar filho, colocar neto, colocar as pessoas no lugar de poder, né? Para manter o poder dentro da família. Ou seja, isso é uma coisa normal, natural dos seres humanos. E o Platão está vendo isso, né? Ele fala assim, olha, nós temos que evitar isso para essa classe aqui. Porque se o guardião ele vai ser uma classe tão poderosa, nós precisamos evitar que essa classe poderosa se corrompa, né? De alguma forma, né? E aí a forma dele evitar isso é essa, né? Qual que é a educação da segunda fase? Olha só, é ginástica e música, né? Aí você fala, nossa, que esquisito, né? Ginástica e música, né? Esquisito nada, você vai malhar na academia e você está ouvindo música. Exato, né? Tem a ver, né? Mas a ideia da música aqui é você aprender a tocar a música mesmo, né? Aprender a arte da música, né? E a ginástica para o corpo, né? Então a ginástica é para quê? Para deixar o guardião apto para cumprir as suas tarefas, né? Ele tem que ser mais forte no caso, né? E a música para quê? Aí tem um ponto, né, que o Platão vai falar, olha, a música, ela é o fundamento da fortaleza e da harmonia da vida. Se você, aqui no caso assim, né, você estuda a música, você ensina a música para o guardião, para que ele saiba o momento de agir e de não agir. Ou seja, a pausa e a melodia. Para que ele saiba agir conjuntamente com os outros cidadãos, a harmonia. E sabendo que existe momento em que você tem que ter mais calmaria e outro momento você tem que ter mais energia. Tem um momento de tensão, na música tem um momento de tensão também. A tensão que é importante, mas a tensão que sempre se desfecha com um tom maior, resolução, né? O tom é a resolução. O tom que resolve. É isso, né? O Brasil Paralelo fez um documentário agora de 3 partes, né, sobre música, né? Extremamente interessante e tem tudo a ver com isso aqui, né? Tem tudo a ver com isso aqui. Ele, inclusive, abre o documentário com a frase do Platão, né? A música é mais ou menos isso, né? A música é o fundamento do equilíbrio, da virtude do equilíbrio, né? Da virtude da justiça, né? Vamos dizer assim. Porque cada nota, ela tem um tempo de duração, né? E você não pode deixar ela durar mais tempo do que ela deve, porque senão a música sai errada, né? Senão provoca uma desarmonia. Desarmonia, perfeito. Então, você vê como é inteligente a parte dele, né? Dizer, olha, mas o guardião vai estudar música.
Ah, é para ele tocar um instrumento? Não, é para ele aprender o que da música é importante para a vida. Não é para ele ser um músico virtuoso, é para ele aprender o que a música representa em termos de comportamento. E aí e aí o Brasil Paralelo discute, né, a cultura musical brasileira, né, e o comportamento brasileiro. Ele fala assim, olha, com o tipo de música que a gente tem, não é de estranhar o comportamento que a gente tem no Brasil, né? É um comportamento decadente, degenerado, né? É um comportamento que tem horror, né? O brasileiro tem horror a trabalho duro, assim, né? A trabalho de esforço mental profundo, né? Quando o brasileiro, ele trabalha muito, né? Mas ele procura trabalhar sempre naquilo que é mais fácil e mais rápido para ganhar dinheiro. Enquanto que a música, você pega, por exemplo, né, uma música erudita mais complexa, né? Ela exige esforço, você fica lá tentando reproduzir aquela música, entender e tal, né? Eu tô lembrando, sabe de quê? Do quê? Das músicas da igreja cristã hoje, do worship, que 4 notas só, você já Isso. viu? Fica aquele trem lá chato pra caramba. 4 músicas, você pega assim, por exemplo, né, os Diante do Trono, né, que são 15, 20 músicas, 20 CDs, né? Todos eles parecem tudo igual, né? Tem 3 notinhas só, entendeu? 3 notinhas. Acordes ali. Aqueles mesmos instrumentos, né? Aquelas mesmas vozes, né? Sabe, não tem um samba, não tem uma bossa nova, não tem um jazz no meio, não tem uma coisa assim diferente, assim, não tem uma coisa clássica, né? Não, é tudo da mesma forma, né? Aquele tem um termo que eles usam lá que é tipo uma espécie de uma marcha inglesa, né? Que é sempre da mesma forma, né? E aí, é claro, né? Oi? Não, é sempre a mesma coisa, é 3 acordes ali, pronto, você toca qualquer música. É 3, 4 acordes quando muito. Confere aí, Fred. É uma reza, né? Na verdade, é uma reza. Repete a mesma coisa toda hora. É quase um negócio eles alegam que é aquela parte, quando a gente chegar no céu, vai ficar santo, santo, santo. É isso que eles alegam. Mas eles não alegam que é a falta de criatividade, sei lá, não quer, é preguiçoso, né? Pois é, né, cara? Mas pode ser criticante, santo, 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 né? Mas vai saber que cada santo desse, né, pode ter uma harmonia tão complexa, né, que a gente nem saiba, né? Mas o problema nem é esse. O problema é assim, tem música, você pega bandas aí lendárias, são três notas, mas só que tem um sentimento atrás, tem muita coisa, tem um estudo, não é à toa porque o cara tá fazendo aquela nota. Entendeu? Sim. Pode ter 3, 4 notas, mas não é legal. As músicas de hoje não são legais, não tem aquele negócio que mexe e tal. É um chá com pão. Tipo assim, só mascara. O cara tem um sentimentozinho ali, aí dá uma notinha. Normalmente os acordes são menores, né, Fred? Normalmente os acordes são melódicos, né? Menores, né? Tudo é menor. Lindo, lindo és, aí começa Lá menor, Sol menor, sei lá, eles colocam... Tudo assim, menor porque é aquele acorde mais meloso, entendeu? Aquela melódia que é mais emotiva. E aí é lógico, né, que você vai criar uma geração de melancólicos e de depressivos, né, de gente assim, né? Então lascou, então, porque o Apocalipse tem 3 linhas de transmissões, né, dos manuscritos, né? E 2 das 3, levando em conta os melhores manuscritos, né, que os estudiosos falam, são 9 santos, pô. Não são 9? Santo. Santo. Sim, mas assim, veja bem. Não é isso que a gente tá, não é o ponto, não é esse não, né? Não mas ele falou, né, não sei se ele falou desse versículo, que é santo, 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 porque gerou a música. Então, mas justifica mais o que a gente Se for desse versículo de Apocalipse aí, se for do versículo de Apocalipse. Não, então, mas veja bem, a razão pela qual a palavra santo se repete ali é muito específica, né? Tem uma razão de ser, né? 3 vezes. É a única palavra que se repete 3 vezes na Bíblia. Você repete isso como uma espécie de reafirmação de uma realidade, né? E mas os caras falam, né? Que um santo para cada pessoa. 3 santos para cada pessoa. Mas não quer dizer com isso, isso é uma leitura trinitária, né? Mas não quer dizer com isso que esse santo é monocórdico, monotônico, né? Isso. É um santo assim, santo. Não tem como saber, né? Quer dizer que é isso, né? Pode ser um santo cheio de melismas, né? Um santo cheio de composições. Você imagina que é anjo cantando isso, é anjo cantando e tocando isso, né? Você imagina os instrumentos que esses seres tocam, né? Que esses anjos cantam, as tonalidades, né? Esse santo pode ser uma coisa assim, arrebatadora que componha todos os sentimentos possíveis, né? Sabe por que defende lá que aqueles anjos das igrejas é o homem mesmo? Porque eu acho que lá na quinta igreja, acho que na quinta igreja diz que o anjo tem mulher e a sua esposa
Eu não tô lembrado agora, né? A gente pode dar uma olhada. Aí, quando fala isso, aí cai por terra a história de ser um anjo. O anjo ser angélico. Né? Mas a ideia... Já vi essas duas teorias. Diz lá, e a tua esposa e você, não sei se está dizendo para ele que ele não corrigiu o que ele corrigiu, e a tua esposa. Então, como que um anjo vai ter esposa? Então, significa que é o anjo da igreja, é o pastor da igreja. Pelo contexto de esposa, né? Porque É possível. Mas assim, voltando na música aqui então, né? Então a música ela tem essa função, né? Assim, aí a gente fala, nossa, mas que estranho, né? Ensinar para soldados, né? Ensinar para guardiões a música. Mas é nesse sentido que a música é ensinada, né? A música é ensinada no sentido do que ela produz na alma humana, né? Do que ela produz no comportamento humano. Não no sentido da técnica de execução da música, mas no sentido da teoria da música para, de alguma forma, ligar, né, e direcionar o comportamento humano. Isso é muito interessante, né? Isso aqui vai estar presente, inclusive, na Idade Medieval, naquela educação liberal, né, do trívium e do quatrivium, né? O quatrivium, ele ensina aritmética, geometria, astronomia e música, né? Que são as 4 artes do quatrivium, né? A aritmética é a parte mais abstrata, né? A parte mais teórica. A música é a aplicação prática da aritmética. A geometria é a parte mais teórica. A astronomia, astrologia, no caso, é a parte mais prática da geometria. Então, há uma tentativa, né, de você ensinar essas artes para quê? Para você educar a mente, educar o comportamento, educar o coração, educar as emoções, né, educar a coragem, educar a fortaleza, educar a virtude, né? Então, a função da música é a educação da virtude. Por isso que uma música com uma letra e com uma melodia negativas, elas vão educar para ruim, né? Elas vão deseducar a virtude, né? E aí você vê, por exemplo, o Brasil hoje é funk de sexualidade, né? De imoral, sexo, né? Uma música imoral. Isso, né? E aquele sertanejo de sofrência, né? Nossa, quer dizer, é isso que você está fazendo. Então, assim, você está criando uma sociedade cujos comportamentos, né? E o coração é voltado para isso. O que você espera? Você espera adultério, você espera ciúme, você espera esse tipo de coisa, né? Você espera estupro, violência, porque é isso que você ensina na sua música. E outra coisa, Zac, é pior ainda. Por exemplo, o cristão. O cara converte nessa área aí, tudo que ele vai levar para a igreja vai ser isso que ele escutou. E esse é outro problema, né? Isso, tá incrustado dentro da alma do cara, isso aí. E o pior problema... Ele vai ter que converter esse sentimento dele aí também, Sim. porque ele vai querer colocar tudo isso. Sim, sim. E leva, né? É. E o pior é que leva a música ruim para dentro também do ambiente religioso, Isso. né? E aí você tem assim... Porque a questão é... Tá, eu conheço isso aqui, né? Esse tipo de música eu conheço. Então tá, então agora você leva, né? Vai conhecer outros tipos de música. É bom frisar que eu tô falando, não é pra Thiago que talvez não entende muito de música, eu não sei se ele fala. Eu não tô falando a letra, não tô falando nada disso não. Eu tô falando a parte harmonia, entendeu? Por exemplo, quando eu falo assim, ó, aquilo soa jazzístico, aquilo soa estilo samba, é porque tem uma estrutura ali que faz lembrar o estilo de cada música. Então é isso, não é que o cara vai cantar a letra, ele vai cantar... Não, é que é pobre, na harmonia, verdade eu falo de entendeu? pobreza de acorde, pobreza dentro do campo harmônico, né? Não usa tudo aquilo que a música oferece. Mas eu nem tô falando disso aí não, pra mim não importa tanto se for 4 notas, 3 notas, eu tô falando o jeito de soar, o espírito da música, entendeu? A estrutura Sim. da música. Igual quando eu falo aquilo soa heavy metal. Você vê várias músicas na igreja com o estilo do Iron Maiden. Uhum. Entendeu? É isso que eu tô falando. Não tô falando que é errado, não. Tô falando que essa pobreza aí de música vai pra dentro da igreja também, porque o cara só aprendeu aquilo. Aí entra essa parte que você tá falando. Ele não aprendeu harmonia, estrutura, modos gregos, ele não aprendeu nada disso. Ele não sabe o que é isso. Sim. E a coisa muito importante também que eu deixei de falar é que aqui a música não é letra, não é cantada, é só tocada, tá? Porque tem a música aqui no mundo grego, né? A música, ela é só instrumento, né? Quando você canta, aí é a arte do canto. Quando você toca, aí é a arte da música. Música e canto são coisas diferentes aqui. Elas só vão se unificar mais pra frente, né? Mas aqui não é a mesma coisa. Tanto que você tinha, né? A época, você tinha o canto sem letra, sem instrumento musical. Que é tradicionalmente muito comum, né? Você pega, por exemplo, o canto gregoriano, né? Que é o canto da época do período medieval,
é um canto sem nenhum instrumento. Cada voz faz a vez do instrumento, né? Então tem a voz do baixo lá, tem a voz do barítono, e aí o canto gregoriano ele se estabelece assim, né? Parece um órgão, né? Tocando, né? É bonito pra caramba também. Mas, né? É isso, né? Então entendemos o que é a música, né? A terceira fase, que é a fase da educação filosófica, era chamada por Platão de a longa estrada, né? Por que a longa estrada? Porque para você se educar como filósofo, você tinha que estudar 50 anos. Não é 4, não é 10, é 50. Ou seja, ninguém com menos de 50 anos de educação poderia entrar na classe da terceira classe, né? Na classe dos administradores, dos governadores, né, da cidade. Considerando que você não começa a se educar desde nascido, não, né? Você vai viver lá uns 10, 12 anos antes de você começar a sua fase educativa, né? Então, você não vai conseguir virar um governante da cidade com menos de 65 anos. 60 anos, né? Você não vai conseguir fazer isso. Então, já tem esse fator da juventude, né? A juventude não deve ocupar espaço de liderança para o Platão. Quando consegue dar merda, né? Tá aí a França para impor a realidade com o Macron. Exatamente, né? E qualquer coisa, né? Tipo assim, você pega lá, por exemplo, deputados jovens, né? Eles são combativos, têm energia, mas eles não têm realidade, cara. Eles não têm a experiência da realidade de entender que a vida não é aquilo, né? Que a vida tem mais complexidades, né? E a mesma coisa você fala de pastores jovens, né? De gente jovem, assim. A ideia, por exemplo, né, de pensar, cara, você vai dar um poder sobre a vida das pessoas para alguém que tem 18, 20... É perigoso, hein? Anos. É muita coisa, né? Talvez o exército, ele tenha também essas relações, né? Mas assim, como você tem uma ordem hierárquica muito, muito presente, né? Ou seja, um tá sempre devendo alguma coisa pro outro de cima, né? E o de cima, que tá mais acima, sempre é muito velho, né? Então você tem um controle melhor sobre isso. O poder perigoso, isso não falou da escola agora, isso inclusive a gente percebe lá na escola, entendeu? Porque são 4 semestres, entendeu? E aí a série que tá superior, a segunda série superior, primeira, terceira, segunda, quarta, cara, você precisa ver como é que eles administram o poder dentro daquele lugar ali, cara, porque tu não tem ideia. Lá na escola de formação de isso, pode perguntar o Thiago aí, o Fred, é um poder assim que, caraca, não consegue, entendeu, nem gerenciar, e começa a fazer coisas absurdas. Agora, claro, depois da formação, a responsabilidade ela vem com o tempo de serviço que você adquire. Exato. E quando você vai adquirindo tempo de serviço, mais poder você vai estar ganhando e mais capacidade racional e emocional de gerenciar você vai ter, né? Porque você vai viver toda uma experiência, um processo. Mas naquele mundo de 2 anos ali dentro da escola, com muitas pessoas novas ali, 17, 18, 19 anos, cara, é uma coisa, assim, muito louca, velho, entendeu? Menina bizarra, de 18 anos começa a querer, tipo, a gente que já tinha uma vida militar, chega lá e vê a guria de 18 anos querer te ensinar tudo, gritando contigo, como se ela fosse a tua dona, entendeu? Sim. Isso aí é uma coisa bizarra, né? Uma coisa bizarra. Quer dizer, não é bizarro, né? Você ser liderado por alguém que tem menos experiência de vida que você, cara? Não. É uma coisa assim, tem menos experiência, não só de vida, mas profissional também, dentro daquele mesmo meio. Não, sim. Mas de vida mesmo, que eu falo assim, né? É meio bizarro isso, né, cara? Assim, o cara, você pega lá um engenheiro recém-formado, vai pra obra, né? E aí ele quer dar ordem pra pedreiro e mestre de obra que tá ali há 50 anos, né? Então, aí, não, é bizarro e ainda vou até, não dá certo. é bizarro, né? A gente Bizarro. vê isso aí no quartel, é um ou outro. Eu acho que é só o cara que, igual o Platão fala, que tem já alma já pra isso. O cara nasceu pra ser líder. Mas de 100 é um, ou de 1000. Não, de 1000 é um que chega lá. É bizarro, mas a gente faz, né? É bizarro, mas a gente faz. Tá sujeito, né? O sistema. Ó, quer dizer, ó, forma 400 tenente aqui, com 21 anos, 22. Aí o cara vem pra ser seu chefe. Aí o cara chega Pô, eu te formei, né, Pedro? Pô, eu te formei. Exatamente. É muito bizarro isso, né? O Platão falava, cara, isso aí é uma coisa assim, o Platão pensando, né? Isso é uma coisa estranhíssima, né? Se você vai mandar, né? Se você vai ser o líder de uma obra, tipo, né, arquitetônica lá, você tem que ser o mais velho de todos, cara. Pelo menos isso. É o mínimo que você pode ser, o mais velho de todos.
mais experiente, mas o mais velho. Por quê? Porque você tem que ter a experiência de vida maior do que a dos outros, para você falar assim, olha, eu sei o que eu estou fazendo aqui. É o que a Bíblia fala sobre as mulheres mais velhas, né? Para instruir as mais novas, né? Isso, exatamente, que é um absurdo, né? Quer dizer, você tem lá na igreja, né, o cara que é novinho fazendo líder, né, de gente muito mais velha. Você é pastor de 25 anos, que aconselhar um casal de 50. Pois é, né? Mas E o pior é que funciona, né? Tá caída, né? É bizarro, né? Isso é bizarro, cara. Mas é a nossa sociedade, né? A gente fez assim. E não tô falando que não é que tá errado fazer isso. Tô falando que é uma coisa muito bizarra, né? Uma coisa muito estranha, né? Pra mim, eu falo sempre como Olavo, né? Não cabe dentro do campo da lógica. A gente normalizou isso, mas não é normal, cara. Isso não é normal. Eu acho que a gente tá tão decepcionado com as pessoas aqui no Brasil, com a cultura, que espera que o cara mais velho ele tenha mais paciência, ele tenha mais alguma coisa para falar comigo. Isso não existe mais. O cara velho tá ficando criança. Hoje o cara de 40 anos tá jogando videogame, nego. Exatamente. Não tá, é bem isso aí mesmo, cara. Foi na ferida. É isso aí. Exatamente. Que é bizarro também, na verdade, né? Bizarro você assim, não joga videogame, Thiago? Joga, né, Thiago? Com os filhos, né? Mas eu tô falando que a vida do cara é jogar. Ao invés de estar em casa, estudando, ensinando o filho, ele tá jogando. Criando família, né? Criando responsabilidades, né? Ou seja, né? O cara quer virar incel, né? O cara quer virar celibatário em nome, né? De uma vida livre, assim, né? Não vou ter mulher, não vou ter filho, porque isso me atrapalha. Isso é uma imaturidade absurda, né? E tem gente, assim, eu lembro do o Justus, né? Roberto Justus falando, você casou 10 vezes, eu casei 10 vezes, por quê? Porque eu caso, aí depois de 2 anos a gente não tá muito bem, aí a gente separa e fica amigo e tal, né? Falei, cara, esse cara não entendeu ainda, né, o que é a estrutura, né, de você amadurecer, né? Ele não amadureceu, ele é um molecão, né? Uma criança. Não amadureceu e quer viver só aquela parte gostosa ali, né? Já não deu mais certo, então já agora eu vou casar de novo. Tem muito dinheiro também, né? Então é isso, né? Assim, é uma coisa que nós normalizamos, né? Tudo bem, normal, beleza e tal, né? Mas para Platão seria uma coisa bizarra, né? Nossa, cara, você não entendeu. Quer viver um eterno romance. Exatamente. Então, entre os 30 e os 35 anos, né? O cara, então, olha só, ele foi lá, ele aprendeu a técnica de ofícios, cara, aí ele foi lá e foi educado com os guardiões, né? Então ele teve toda a educação ginástica e música. Então ele é um cara forte, ele é um cara inteligente, ele é um cara tem técnicas, né, de sobrevivência, de vida, ele é um cara que tem a virtude da música ali, e agora ele vai ser treinado na arte da dialética, né, que é a arte filosófica mais excelente, né, que é os diálogos, né, os debates, né, a busca da verdade por meio das interposições de ideias, né? Então é um grupinho acima dos guardiões, né? Claro que ele é bem menor, né? E olha que interessante, quando ele terminar os estudos dialéticos, que duravam 5 anos, ele iria voltar para fazer as técnicas lá atrás, ou seja, ele iria voltar para aprender outras técnicas básicas. Para quê? Para ele não achar que porque ele conquistou aquele espaço lá em cima, ele é superior moralmente e comportamentalmente à classe mais inferior. Então, antes de você se tornar um governante, você vai alcançar o grau mais alto e vai voltar lá para baixo, para aprender o que é, novamente, uma outra arte técnica. E você fica mais 5 anos. Né? Então, assim, na minha arte técnica, eu aprendi a arte de plantar, né? Aí eu virei um guardião, aí eu virei um filósofo. Agora, eu vou voltar para aprender a arte da marcenaria. Por quê? Porque aí, agora velho, eu tenho uma outra visão da técnica, né? Uma outra visão, que é olhar para quem está ali, naquela classe de trabalhadores, e entender o sentimento deles, né? Entender a vida deles, compartilhar a vida com eles novamente, já maduro intelectualmente, para que eu possa, depois, saber como governá-los de maneira a atender às suas demandas. Essa é a estrutura da educação da cidade, né? Ou seja, você vê que não é uma estrutura que educa as pessoas para elas serem indivíduos. Ela educa as pessoas para elas serem uma coletividade. Né? É uma educação que visa uma harmonia, né, da cidade em busca do bem. Até porque existe aquele pertencimento social, né, cara? Ninguém é isolado, né, velho? Exato, né, que é o que ele já falou, né? Ninguém é isolado, né? Então a cidade ideal, para Platão vai falar, né? A cidade ideal não precisa existir materialmente, né? Aqui é aquela ideia, né, de que a cidade ideal não é uma utopia, não é uma coisa que a gente tem que buscar, né? Não é tipo comunismo, né? Que
que a ideia é assim, não, o comunismo, ele não existe ainda, mas existirá. Não é isso, né? Ela nunca vai existir, essa cidade. Ela é um modelo ideal para cidades materiais, né? Ou seja, talvez você resolveria o problema da corrupção se você fizesse uma lei impedindo nepotismo, né? Isso é uma tentativa de aproximar um pouco mais a ideia da... Isso é bem conservador, né? Reformando, né? Você olha, É isso, né? Então você tem um modelo aqui, né? Um modelo drástico, né? Ideal, né? E você vai se aproximando dele pouco a pouco, de alguma forma, né? Assim, ó, para você ser, sei lá, político, deputado, você tem que ter mais de 50 anos. Isso já é uma aproximação lá, né? Não pode ser criminoso, ter cometido crime. Não pode ser criminoso, né? Outra aproximação, né? Então você vai se aproximando daquela... nós vamos oferecer ensino técnico para todos os adolescentes do meu país. Isso também é se aproximar de lá, né? Da ideia da cidade de Platão, né? Não quer dizer que você só vai ensinar técnico, né? Mas você vai ter essa oportunidade. Então é isso, né? Antes mesmo de realizar-se na realidade exterior, ou seja, né, na história, a cidade platônica, ela se realiza onde? No interior do homem, ou seja, numa compreensão, né? Uma compreensão interna, né? De que este é o caminho mais excelente para a busca da justiça, né? Então não é implantar a sociedade ideal, é você fazer com que ela nasça a partir do coração dos homens, né? Essa é a ideia. Dá para a ideia. Essa é uma ideia bem conservadora, né? Que vai... Você sabe que não vai conseguir, né? Mas você vai tentando de forma gradual, dentro de você mesmo, sabendo desse pertencimento social, sabendo que o ser humano ele tem umas de direitos naturais que a própria natureza que já deu para ele, e Sim. ele tem que conviver com isso e gerenciar em cima desses princípios aí, né? Exatamente. E aí ele termina, então, agora, né, com o mito da caverna, né, que ele é um mito muito famoso, vocês devem conhecer, né, devem saber, se não souber, vamos falar agora sobre ele um pouquinho, né, e nós vamos ver 4 interpretações possíveis, né, para o mito da caverna, que como Platão ensina o processo de conhecimento e da vida filosófica, né. Bom, Platão vai narrar o mito da seguinte maneira, né, imagine, isso aqui, lógico, que é um mito, né, então nem tudo dá para explicar tintim por tintim, né? Tem coisas que são meio ilógicas, mas beleza. Imagine essa imagem aqui, né? Então, aqui, ó. Então, dá para ver o mouse aí? Sim. Tá? Aqui, então, existem pessoas amarradas em uma parede. Elas estão amarradas, né? Agrilhoadas de tal maneira que elas não conseguem virar o pescoço para nenhuma outra direção, a não ser para frente, né? A não ser para a linha da parede aqui, né? Então, elas nascem e morrem, nascem, vivem e morrem assim. Esse aqui seria as pessoas normais da cidade, né? Todo mundo, né? A cidade, as pessoas, o afegão médio, né? Ele é isso aqui. Aqui, ó, tem uma parede, né? E nessa parede você tem sombras de imagens que estão sendo movimentadas, né? Por pessoas que estão aqui atrás da parede aqui. Aqui tem um fogo, né, que faz a sombra projetar na parede. O que é essa sombra aqui? Essa sombra aqui é o mundo material. É isso que nós estamos vendo aqui, né? Então, sei lá, né, a cadeira, a mesa, o computador, a política, tudo que é do mundo material pertence a isso aqui. Então, nós, agrilhoados, estamos olhando para a parede, vendo as sombras e achando que as sombras são a realidade, né? Que a sombra é a realidade. Logo, Platão está falando o quê? Que o mundo material é um mundo de sombras, ou seja, um mundo não real, né? Um mundo ilusório. A realidade são esses objetos aqui, né? Essas esculturas aqui. E essas pessoas que estão aqui, né? Eles seriam as vontades, né? São o movimento, né? Do mundo das ideias. Aí ele fala assim, imagine que um desses homens aqui, ele se liberte, né? Liberte dos seus grilhões, né? Então ele se levanta, e ao se levantar, ele percebe que o corpo dele não corresponde ao desejo que ele tem de levantar, porque ele estava, né? Ele ficou o tempo todo amarrado, né? Então há uma dor, né? Uma dor primeira, que é a dor de levantar o corpo, né?
O Platão vai falar assim, ó, é o tipo de dor que você tem quando você começa a se esforçar para entender a realidade. O seu corpo dói, né? A sua cabeça dói, o cansaço, né, é muito presente, né? Porque você nunca usou o seu corpo, você nunca usou seus músculos, né? Mas tá, aí o cara, então, ele se libertou, ele começa a levantar, ele consegue levantar, e aí ele olha e vê essas imagens aqui. E aí ele percebe que aquilo que ele via na parede, na verdade, não era realidade, né? Era essa sombra. Essas aqui são as verdades, de fato, né? A realidade. Só que aí ele percebe que lá no fundo da caverna tem uma abertura, né? A abertura da caverna. E ele começa, então, aí aquela abertura. E ele vê uma luz muito forte vindo de fora da caverna. Platão vai falar assim, e esse cara, então, ele chega lá fora da caverna, está de dia. E aquela luz, ela cega os olhos dele, porque ele sempre esteve acostumado com a penumbra da caverna. Dói tanto que ele volta, e aí ele espera escurecer. Quando escurece, ele sai da caverna. E aí, então, ele começa a enxergar um mundo que ele nunca tinha visto antes. Um mundo realmente de realidades, né, assim, incríveis, né? Mas sobre a luz da lua, luz da escuridão ainda, né, da penumbra, né? Que é um primeiro esforço filosófico mais vantajoso, assim, né? Que é a segunda navegação. E aí, então, ele espera o dia clarear, aí o dia vai clareando aos pouquinhos, né? A visão dele vai se acostumando, né, com a luminosidade do sol, e então ele enxerga, né? Ele enxerga a realidade solar da maneira como ela é. É como se aqui ele tivesse encontrado a verdade, né? O bem supremo, a justiça suprema. E aí, esse cara que saiu lá fora, ele se sente no dever de voltar para dentro da caverna e contar isso para os caras que estão amarrados aqui. E dizer para eles, olha, tem uma realidade lá fora, e aqui, na parede, isso aqui é ilusão, né? Esse cara, então, volta, né? É o filósofo, né? Ele volta para dentro da caverna e conta para esses caras aqui. Só que eles começam a ficar irritados com ele, né? Como que isso aqui não é realidade? Desde sempre a gente viveu assim, desde sempre a gente viu isso aqui. Você tá louco? Você fumou uma erva escrota. Uma erva, né? Fumou cocaína, cheirou maconha, né? Sem contar que dói, né? O cara se movimentar, tá tudo ali hipertrofiado. Isso, né? Isso, então, né? Pô, tá doido? Vou me sacrificar aqui para uma mentira? Isso, né? Falando, não, mas a vida lá fora, você não tem ideia, né? É verde. Que verde? Verde, isso é tudo cinza, né? Você vai contando o cara assim, alguns começam a imaginar, né? E aquela imaginação das potencialidades, das possibilidades começa a doer neles, né? E aí eles pedem para ele ficar quieto, né? Cala a boca, não fala mais nada. Não, mas eu preciso falar, porque eu vi o sol, a verdade. Não, preciso falar. Não, fica quieto, a gente não quer saber, a gente quer viver essa vida aqui. Não, mas vocês não estão entendendo, tem uma coisa lá fora. Aí eles pegam e matam. Eles matam o cara. Matam para ele não perturbar a visão da sombra da parede. É claro, essa história é a história de quem? Do Sócrates, né? É a história do filósofo que alcançou a verdade, voltou para contar, e quando contou, a cidade ficou tão enraivecida com ele, porque ele fazia com que a cidade, né, com que os habitantes da cidade ficassem sempre com aquela cara de bobo, paspalho, né, idiota que não sabe nada, né, porque não sabe mesmo, e ao invés, né, de buscar a sair da caverna, eles preferem ficar lá dentro e matar aquele que saiu da caverna, para ele não incomodar, para ele não me fazer me movimentar. Né? Essa é a teoria, né, do conhecimento para Platão. O que é o conhecimento? O conhecimento para Platão é dolorido, né? É dor, é sofrimento, né? É uma força que você faz para poder se levantar e ir paulatinamente descobrindo coisas diferentes. Você descobre que a parede é sombra, você descobre que as estátuas são uma realidade, você descobre que o fogo aqui é um lapso de razão, mas você descobre que existe uma vida num mundo para além da matéria, né? O mundo sublunar, o mundo das ideias, né? Que é tão luminoso, que no primeiro momento você mal consegue ver, mas com o tempo que você vive lá, você vai acostumando a sua visão, então você consegue ver a realidade, ver a justiça, ver o bem supremo. Né? Essa ideia,
a ideia do caminho filosófico, né? A filosofia serve para isso. Ela serve para você sair da caverna e voltar para a caverna, não para liderar as pessoas, mas para libertar as pessoas, para que elas encontrem aquilo que você encontrou também. É a ideia da verdade aprendida, a verdade vivida e compartilhada, né? Exato. Pergunta você, isso aqui não é uma conversão religiosa? É uma conversão, com certeza. Você estava preso nos seus delitos e pecados, né? Uhum. Enxergando o mundo da maneira... Estava morto. Estava morto, né? Enxergando o mundo, enxergando a realidade que você achava que era viva, morta. Aí alguém prega para você, né? E aí ele te mostra o quê? Essas verdades aqui, ó. Que são as verdades bíblicas, né? São as verdades da religião dogmática. E você fala, nossa, isso aqui que é a realidade. Mas existe uma realidade para além do dogma, que é o encontro pessoal com Deus, que só se faz por meio da contemplação, do mergulho, né, profundo, né, na revelação. E aqueles que vão até lá, eles são iluminados de tal forma que eles querem voltar para contar para as pessoas aqui. Mas aí, essas pessoas que estão no mundo do pecado, no mundo da prisão, da morte, elas acham que esse cara ficou louco, que ele é um lunático, que ele é alguém assim que tá, né, fumou lá o baseado, e aí eles fazem o quê? Matam, né? É o que acontece com Cristo, né? Acontece com os mártires, acontece com qualquer pessoa. Bem isso. Como é um mito, você consegue fazer bem esse paralelo, né? É um processo de conversão, né? De conversão. Então, assim, o que o Platão está falando para a gente é que a filosofia é um processo de conversão da alma. É por isso que os grandes teólogos da história, todos eles perpassaram pela filosofia, né? Eram filósofos, né? E olha, eu vou te falar uma coisa. Eu estudo antropologia, né? Que eu faço uma pesquisa em antropologia. Os sociólogos modernos, por incrível que pareça, estão todos se convertendo ao catolicismo. Todos. Aquele momento histórico onde eles eram ateus não está mais em voga. E é uma coisa impressionante isso, né? Por quê? Porque parece que, de alguma forma, o ateísmo ele não deu conta. O ateísmo não deu conta de lidar com a realidade da vida, né? É que a realidade se impõe, né, cara? Você encontra o que está na tua cara aqui, entendeu? A menos que não seja mesmo para você enxergar, entendeu? Exatamente. Bom, e aí então vamos falar rapidamente sobre os quatro significados aqui, né? Então, 4 significados aqui não são significados que o Platão dá, não. São significados que a tradição de filósofos posteriores, né, da qual o Giovanni Reale ele vai sintetizar, eles dão para a interpretação do mito, né? O mito pode ser interpretado de várias formas, né? Então, ele fala aqui, por exemplo, de uma interpretação ontológica do mito, né? Então, é isso que eu falei para vocês agora, né? As sombras da caverna simbolizam as aparências sensíveis das coisas, né? Ou seja, as sombras da caverna são o mundo que nós consideramos que é material, que para Platão é o mundo ilusório, né? Lembra que eu falei isso para vocês lá no começo das aulas? Eu falei assim, ó, o que é mais real, né? É a ideia da casa ou o desenho da casa ou a casa feita, né? O arquiteto vai lá, ele pensa na casa, ele desenha a casa e ele constrói a casa. Qual é a casa mais real para Platão? A ideia, né? A primeira, que é a ideia da casa. Por que ela é mais real? Porque ela nunca vai se degenerar, né? Ou seja, a casa material é uma casa degenerativa. Por isso ela não é real, ela é ilusória. Ah, eu conheço essa casa, mas eu volto aqui a 2 dias, ela já pode estar diferente, né? A parede caiu, a porta caiu, sei lá, né? Aconteceu muita coisa. Mas a ideia não, a ideia permanece imutável para sempre. Ah, mas eu esqueci. Bom, você esqueceu, mas a ideia está lá, em algum lugar, né? Então, a ideia é isso, né? O que nós chamamos de realidade é, na verdade, ilusão para Platão. Realidade é o mundo das ideias. As estátuas, as próprias coisas sensíveis, né? Então, o que é a estátua? A estátua é o cavalo, né? É a casa, né? São as ideias sensíveis, né? Que nem isso a gente tem acesso a elas. O muro representa a divisória entre o sensível e o suprassensível. O fogo lá atrás, né, que é o elemento da razão, é o primeiro passo para me libertar das sombras da parede, né? O que está do outro lado do muro representa o ser verdadeiro e as ideias, né, que são as pessoas ali que estão andando, né? E o sol, que está lá fora, simboliza o bem supremo, que é o que o Platão sempre quis ensinar para os seus discípulos, né? Lembrando lá
que essa é a doutrina não falada de Platão, né? É aquela doutrina que Platão ele só conversava com os discípulos mais próximos e que ele não permitia que fosse escrita, né? Que é o bem supremo, né? Bom, esse é uma interpretação ontológica, né? Ontológica do mito da caverna. Uma outra interpretação é uma interpretação de graus, né? De graus de conhecimento, né? Que aí é uma interpretação epistemológica. Epistemológica. Então, a visão das sombras, né? Que é chamada de eicasia, simboliza, né, a imaginação humana. Ou seja, nós olhamos as coisas e imaginamos que essas coisas, elas são a realidade. A imaginação, nesse sentido aqui de Platão, não é a imaginação positiva, né? Mas é a imaginação no sentido da ilusão, né? De você criar coisas imageticamente, achando que elas são realidade. Podemos dizer, por exemplo, né? O que é um ídolo, né? Um ídolo é um deus imaginado. É um deus que eu imaginei. Então ele é um ídolo. E esse ídolo não precisa ser uma escultura. O Karl Barth fala isso, né? Se você cria uma imagem de Jesus, de Deus, você criou um ídolo. Você fala assim, Jesus é isso, isso, isso e isso. Isso que você acabou de falar pode ser um ídolo. Você criou um ídolo mental de Jesus, né? Aí fala assim, Jesus, por exemplo, né, o cara fala, Jesus, ele é prosperidade, né? A teologia da prosperidade fala que Jesus é prosperidade. Isso é um ídolo. Por quê? Porque isso não tem a ver com a realidade de quem Jesus é. Tem a ver com o que eu gostaria que Jesus fosse, né? Eu imagino que ele é alguém que desfruta do melhor dessa terra e, portanto, eu também devo desfrutar. Na verdade, é porque eu quero mesmo desfrutar disso, né? Bom, a visão das estátuas representa a piste, né? Que é a fé. Lembrando que a fé aqui não é a fé cristã, né? É a fé grega, né? O que é a fé grega? É a crença, né? A crença no sentido de quê? De que elas são algo que nós acreditamos que existe porque nós vemos. Mas nós não vamos além disso. Né? A gente olha, por exemplo, pensamos agora, por exemplo, nos relacionamentos, né? O divórcio, né? O adultério. O adultério é algo que a gente vê acontecendo. E uma vez que a gente vê acontecendo, a gente fala, isso é normal. É normal porque eu vejo acontecendo. Isso é pistes, é crença, né? Eu creio que todos os relacionamentos são assim porque eu vejo que os relacionamentos são assim. Mas você não vai além disso, né? Entendendo que não tem que ser assim e nem é certo ser assim. Né? Para isso, você tem que abstrair um pouco mais, né? E aí, ele vai dizer que, epistemologicamente, você só chega à verdade quando você passa da visão das estátuas para os objetos e depois a visão do Sol, que simboliza a dialética. Ou seja, epistemologicamente, a doutrina do conhecimento de Platão, ele começa a duvidar das coisas que você imagina, para depois duvidar das coisas que você vê, para poder ter certeza de que elas existem ou não por meio de um processo dialético de conhecimento intelectivo. E na intelecção, Platão vai dizer, somente aquelas coisas lógicas, né, lógicas, intrincadas dentro, né, do conhecimento intelectivo é que é realidade e verdade. E você só encontra isso onde? Fora da caverna. Né? Essa é a interpretação epistemológica. Uma terceira interpretação é a interpretação ascética ou mística, né, teológica do platonismo. Então ele vai dizer o quê? Que a vida na dimensão dos sentidos, né, do sensível, é a vida dentro da caverna. Então, é como a gente falava, né? O mundo jaz no pecado, o mundo morto do pecado é um mundo que vive dentro da caverna. A vida na dimensão do inteligível é a vida na pura luz solar. Então você tem duas possibilidades. Ou você vive na caverna, ou você sai da caverna. Sair da caverna é a conversão, né? Viver na caverna é a ilusão. Aí o voltar-se do sensível para o inteligível é um processo de conversão. O que é o voltar-se do sensível para o inteligível? É ao invés de olhar para a realidade material, eu olhar para a realidade inteligível. Ao invés de acreditar nos meus sentidos, eu vou acreditar no meu intelecto. Os meus sentidos dizem que,
Jesus é somente um homem. É um homem que nasceu, filho de Maria e de José, que morreu e nunca ressuscitou. Isso é o que os meus sentidos dizem. Sensível. Porque é assim? Porque é assim que sempre é. Porque as pessoas não nascem de virgens. Porque as pessoas não ressuscitam. Porque é assim que sempre é. A ideia, então, de um conhecimento sensível. Quando eu vou para o inteligir, eu falo assim, olha, mas se Jesus é Deus, é possível que ele nasça de uma virgem? Se ele é Deus, é possível que ele ressuscite? Esse exercício não é um exercício sensível, porque eu não conheço nada nesta qualidade por meio da sensibilidade. Eu só conheço isso por meio da inteligência. E quando eu faço esse exercício, eu começo a pensar, se ele é Deus como ele diz ser, então tudo que está escrito sobre ele pode ser verdade. É quando eu começo a tentar, né, ir para a luz, né? Ir para a luz. E a visão... que o Lloyd Jones vai chamar Lloyd Jones diz é a teologia em chamas, né? É a lógica pegando fogo. Quem vai chamar? Lloyd Jones. Ou sim. Acerca da pregação sobre a pessoa de Jesus. Ele vai dizer que a teologia em chamas é a lógica pegando fogo. Porque existem muitas lógicas, né? Vamos dizer assim, né? E esta lógica que o Lloyd Jones fala, né? Que é uma lógica materialista, matemática muito sensível, né? O Platão está falando para você, olha, a lógica, o Platão nem desenvolve lógica direito, né? Quem vai desenvolver isso foi Aristóteles, né? Mas a lógica platônica é uma lógica intelectível, não é uma lógica sensível, né? Ou seja, é uma lógica que não está submetida à materialidade. Ela está submetida a quem? A uma potencialidade intelectual. Sim, é nesse sentido que Lloyd Jones fala, né? Você precisa descobrir, porque dentro do campo, lógico, a pessoa não nasce de uma virgem, morre, está dentro de um campo lógico material, né? Isso. Entendeu? Mas quando Lloyd Jones fala da pessoa de Jesus, que ele fala no livro de Pregação e Pregadores, ele traz essa frase nesse sentido, que você precisa entender, precisa buscar o conhecimento para entender que teologia é a lógica pegando fogo, né? A pregação é teologia pegando fogo, é a lógica em chamas. Então, para ter conectividade é epistemológica, né? Não assim, vou falar isso aqui por falar porque está escrito. Não, mas cadê a lógica disso aí? É uma lógica do conhecimento, né? Sim, mas lembra que é a lógica pegando fogo, que lógica, né? É a lógica materialista, né? Da pessoa, isso, sim. Porque a lógica platônica aqui, ela seria a lógica normal. Sim, o Platão iria ver a pregação e falar assim, não, tá, isso aqui é o real, não tem nada de estranho nisso. Quem vê isso e acha isso estranho são os modernos. Nem o período... Cara, assim, ó, a gente vai ver o período medieval. O período medieval foi o período que mais desenvolveu a lógica. Não teve nenhum período na história que mais desenvolveu a lógica que o período medieval. E o período medieval não conseguia conceber a ideia de que essa história da salvação, essa história bíblica, ela não fosse lógica. Ela é tão óbvia, né? A escolástica. Ela é tão óbvia, que só um idiota para negar isso aqui. Né? Alguma coisa aconteceu com a nossa lógica que ela se diminuiu de tal forma a se apegar somente na materialidade. E aí sim, né, o Lloyd Jones pode falar, né? É esta lógica pegando fogo. É esta lógica né, perturbada. Porque a lógica real, essa lógica que os gregos, né, conceberam, essa lógica ela não via nenhum problema nisso. Ela via nisso, na verdade, o caminho natural e normal. Normal, né? E a visão do fogo em si, né, é a contemplação do divino e do sumo bem, né? Que é aquela ideia da contemplação, né? Que eu já comentei com vocês antes, que a gente vai ver depois também nos medievais também, né? A ideia de que você não apenas conhece Deus por processos lógicos, mas você conhece Deus por uma contemplação. Você fica em silêncio e tenta, por meio do silêncio, né? Sabe o que eu lembrei agora? Do Salmo 19, que fala toda a criação, entendeu? Ela vocifera em silêncio. Sim, isso, né? Isso, né? Que é o que os santos faziam, né? O São Francisco, por exemplo, né? Ele fazia essas contemplações, né? Ficava assim, parado, né? No meio da selva, né?
e aí ele ia ouvindo os barulhos da selva, mas ele ia silenciando os barulhos, né? Ele ia silenciando os barulhos, fazendo um caminho interior, de tal maneira que ele encontrava, né, uma realidade, né, muito sublime dentro da interioridade do ser dele, que é onde ele encontrava Deus, né? É uma tradição mística cristã muito, muito presente. O Salmo 19 fala que a criação fala em silêncio. Olha só que figura. Sim, exatamente, né? O Olavo tem um livro, Olavo lê um cara chamado Louis Lavelle, né? Louis Lavelle tem uma teoria filosófica, né, chamada conhecimento por presença, né? Que é você ficar parado, né, no meio da natureza e tomar consciência de que você está ali, naquele momento, né? E de que tudo que está ali presente, perto de você, também está lá. Porque a gente vive muito no futuro, né? A gente vive muito naquele fluxo de pensar nas coisas que virão, né? Esta presença é o primeiro passo da contemplação, né? Que é a presença, ó, eu estou aqui, nesse momento. E nesse momento, o universo inteiro está presente também. E aí você vai tentando fazer uma espécie de condensação do universo, né? Dentro da sua alma. E nessa condensação do universo você encontra uma porta, né? Um caminho de iluminação e de contemplação, né? Elas são práticas muito interessantes, né? E tem vários místicos cristãos, né, que fizeram essas práticas aí. É que a gente meio que abandonou essas práticas, né? E principalmente os evangélicos, os protestantes, né? Que lembra que o Calvino e o Lutero, né? Eles são intelectuais, né? São intelectuais, né? Ou seja, a fé deles não é uma fé mística. Tem uma mística, mas não é mística, né? A fé mística, ela meio que esquecida, né? E aí, quando ela filosofia do direito, os dois, né? Exatamente. Quando ela retorna com o pentecostalismo, mas é uma mística muito zoada, né? A mística do pentecostalismo. Por quê? Porque ela é despregada de uma tradição mística, né? É como se o pentecostalismo quisesse reinventar uma mística que ela já existia antes. Qual que é o certo, então? O certo é você pegar e retomar aquela tradição mística, ao invés de querer reinventar. Porque se você quer reinventar alguma coisa, o que vai acontecer? Você vai acabar caindo nos mesmos erros que os outros que já inventaram isso anteriormente caíram. Isso é a valorização da tradição e dos costumes, né? Perfeito, né? Que é o que o católico chama de o caudaloso rio da tradição, né? Ou seja, você entende a tradição antes, não para você viver igual à tradição, mas para você entender de onde está partindo, né? Porque senão você vai querer reinventar a roda, né? Não é uma crítica aos pentecostais lá de origem, né? Lá da Rua Azusa, né? Do Simon e tal, né? Que eles queriam, eles reinventaram uma mística e acabam caindo em problemas que a mística do passado já tinha resolvido, em heresias, né? Em certas situações, né? Que a mística do passado tinha resolvido já, né? Então é uma reflexão, né? Uma provocação para a gente, né? Não estou dizendo com isso que o pentecostal ele é errado, não é errado. Ele está buscando uma coisa que o tradicional perdeu, que é a mística. Mas ao invés de buscar resgatar a mística, ele busca reconstruí-la. E aí na reconstrução vai ter muitos erros e acertos no caminho, né? E a última, que é assim, a interpretação política, né, do mito da caverna, que é necessária porque ela está dentro do livro A República, né, que é um livro de política, né? E ele vai dizer então que nessa interpretação o retorno à caverna, o cara saiu da caverna, né, o filósofo, né, saiu da caverna. O retorno à caverna visa libertar das cadeias, né, aqueles que estavam em sua companhia antes, ou seja, é a ideia de um comprometimento político, né, com as pessoas, né, com as pessoas que conviveram comigo, com os meus companheiros, né, eu tenho um compromisso político com a verdade, né, é o que o Platão fazia, né, o que o Sócrates fazia, perdão, um compromisso político com a verdade. Eu não posso me calar frente àquilo que é mentira, aquilo que é enganoso. Eu preciso libertar os meus irmãos da ilusão, né? O retorno é a ascensão do filósofo político, né? Então, na cidade ideal, aquele filósofo que saiu, aquele cara que saiu de fora para fora da caverna e que voltou para dentro da caverna para libertar os seus irmãos, esse é o rei filósofo, né? Esse é quem deveria governar a cidade, quem deveria liderar a gente. Não porque ele quer o poder, mas porque ele quer nos dar poder, né? Ele quer nos dar o poder de ver o sol, né? De ver a verdade. O verdadeiro político, então, usa o comando e o poder como um serviço para o bem dos outros, né? Ao retornar
o filósofo, ele terá que se acostumar novamente com a falta de luz. Porque você lembra, se o cara foi lá fora e viu o sol, ele vai chegar de lá ligado no 220, né? Ele vai chegar de lá assim, ó, gente do céu, vocês não sabem o que eu vi. Eu vi uma coisa assim, e aí as pessoas não estão nem entendendo o que ele está falando. É igual aqueles que Jesus curava, né? O cara saía que nem pinto no lixo, né? Pulando, né? Gritando, berrando. O que está acontecendo aqui? Calma aí, explica direito isso, né? Respira, né? Então esse filósofo ele tem que voltar e aí ele tem que se acostumar, ou seja, ele tem que fazer, meio que se fazer tolo, né? Se fazer incauto, né? Se fazer assim como se diminuir o nível da linguagem para alcançar as pessoas que não viram aquela verdade e que precisam vê-la, né? E aí ele fala, e esse filósofo terá dificuldades em se readaptar aos costumes dos antigos companheiros, né? Porque se ele volta de fora da caverna para dentro, ele voltará a enxergar sombras da caverna. Mas as sombras, elas são tão, assim, pequenas, né? Tão diminutivas, né? Tão medíocres frente à realidade, mas ele tem que se acostumar a viver naquilo, né? E, com certeza, ele será mal entendido por os seus próprios amigos, né? E aí é um mito da caverna que explica o que aconteceu com Sócrates politicamente, né? E assim a gente conclui o Platão. Beleza.